A gente conversa agora com o repórter César Tralli, que está acompanhando o julgamento desde o início. Tralli, esses interrogatórios são essenciais do ponto de vista da formação da opinião dos jurados. Com que impressão você saiu lá de dentro da performance, digamos assim, dos réus? Oi, William. Boa noite, Cris. Olha, William, eu fiquei realmente muito impressionado com o desempenho dos réus, principalmente com a Ana Carolina Jatobá. O Alexandre, ele é muito contundente nas explicações que ele dá em relação à dinâmica do crime, aquilo que aconteceu dentro do apartamento e tal, para tentar, de alguma forma, dizer que ele não estava ali. Então, ele é muito firme. Em alguns momentos, ele acaba se sentindo muito pressionado pelo promotor. E aí, a maneira como ele tem de se sair é dizer que ele não se lembra, não se recorda, nas situações em que ele se sente mais cobrado. Ela fica mais à vontade nessa situação. Até a maneira de falar dela, ela é muito mais espontânea, ela tem uma forma de se colocar muito mais firme, a retórica dela, a maneira de falar, então ela parece ser muito mais convincente. E quando ela chora, é um choro realmente que te sensibiliza. Teve muita emoção durante o depoimento dela, choro de outras pessoas dentro do plenário? Teve. Você não sabe, assim, o choro dela é um choro realmente de uma mulher que está há 2 anos presa, que tem 2 filhos fora da cadeia, quer dizer, ela tem uma vida destruída e está sendo acusada por um homicídio bárbaro. Então, o choro dela é esse tipo de choro. E ela tenta passar esse choro como um choro também de uma pessoa que está sendo injustiçada nesta acusação toda. Ela é convincente nisso? Me pareceu que sim, viu, William? Em relação a essa situação, me pareceu que sim. Pela maneira como ela coloca as coisas. E ela deixou os jurados sensibilizados, boa parte da plateia sensibilizada, quando ela conta esse drama todo da vida pessoal de hoje, com os 2 filhos fora da cadeia. O momento mais dramático é quando ela diz que as crianças já não têm mais nem o sobrenome Nardoni nem Jatobá, que um é Pietro Trota e o outro Cauã Trota, porque eles não têm condições de frequentar a escola, tendo o sobrenome do pai ou da mãe, como todos conhecem hoje. E plateia e jurados sensibilizados a ponto de chorar também durante o depoimento dela? Nesse momento, realmente deu para perceber que muita gente ficou muito sensibilizada. Uma das juradas também chegou a chorar. Agora, é claro que o fato de as pessoas chorarem não significa que isso vá representar... É o que eu queria te perguntar. Você acha que o desempenho dos 2 réus compensa o que parece ser contundente do ponto de vista das provas materiais? É tão difícil falar isso, né? É a tua impressão, Tralli. Ora sim, ora não. Você fica com essa dúvida, né? Exatamente até pelo que o advogado acabou de falar, quer dizer, ele não... Onde está a terceira pessoa? Qual a motivação desse crime? Quer dizer, você pergunta para o pai, para a madrasta, eles também não sabem responder. E dúvida essa que você tem a impressão que os jurados também estão sentindo? O tempo inteiro é essa impressão que eu tive. Você olha para a cara dos jurados e eles estão assim, acredito, não acredito, acredito, não acredito, o tempo todo. Tralli, fica conosco aqui ainda no estúdio. A gente volta a falar do caso Isabela Nardoni daqui a um instantinho. A gente volta a conversar com o repórter César Tralli, que acompanha de perto esse julgamento de dentro do tribunal, inclusive. A gente já tinha comentado aqui no Jornal da Globo, Tralli, sobre esse clima tenso entre os advogados, parece que cada vez pior. Alguma coisa chamou a atenção entre os 2 hoje, durante o julgamento, nesse 4º dia? Hoje teve vários momentos assim. Uma hora que o promotor pergunta para o Alexandre se a cabeça dele tem mais de 47 centímetros, se referindo ao buraco na tela da janela. Aí o Roberto Podival já levanta, já pede ao juiz para interceder. Um outro momento que o promotor também pergunta ao réu por que ele está usando óculos, por que você está usando óculos se eu nunca te vi de óculos? Aí o Alexandre se explica e logo depois o promotor também diz assim, será que é para esconder esse choro sem lágrima? O advogado também fica impaciente com isso, quer dizer, pelo que a gente viu aí, eles vão mesmo para um confronto que vai misturar a razão com a emoção, né? Esse confronto vai se dar diante de jurados que estão em que estado de espírito nesse momento, pelo que você pôde ver hoje? Eu fiquei impressionado como eles estão cansados e exaustos, viu, William? E assim, hoje, quando eu cheguei de manhã lá, os jurados, os 7 jurados estão realmente acabados. Primeiro porque 5 deles estão fazendo júri pela primeira vez na vida. Julgamento 4 dias, de manhã, de tarde e de noite. As pessoas dormindo lá no fórum, num ambiente completamente diferente da vida deles comum, normal. Quer dizer, você percebe o peso da responsabilidade que recai sobre essas pessoas. A maioria é de jovens, de mulheres. Você percebe no quê? No jeito deles, na linguagem do corpo? No jeito, na linguagem do corpo, na seriedade como eles
prestam atenção em tudo, as reações são muito poucas, eles ficam realmente muito compenetrados, olhando para os réus depondo, para o advogado, para o promotor se explicando. Você sente ali assim, a dúvida a todo instante e o peso que vai ser na cabeça deles amanhã decidir se os dois são culpados ou não. Nós estamos há 2 anos falando desse caso, vamos para o desfecho e essas 7 pessoas vão decidir. Bom, falando um pouquinho de amanhã, rapidamente, que a gente está com pouco tempo, são 2h30 para cada um, depois mais 2 horas. Você acredita que eles vão usar essas 9 horas mesmo? Esse é o grande enigma deste último dia do julgamento, né? Dizem que o promotor não vai usar porque acredita que está muito convencido de toda a prova que ele reuniu para os debates finais, para convencer o júri. Se ele não fizer isso, realmente há a possibilidade de terminar mais cedo. O William até acredita que termine por volta de 6, 7 da noite. Calculando, né, no que você conta. Porque são 2h30 de manhã, vai haver uma pausa para o almoço. Aí os advogados de defesa vão para as 2h30 finais, quer dizer. Então a gente está achando que é possível mesmo que termine no fim do dia. Mais cedo. Saberemos amanhã. Obrigada, Tralli. Obrigado a você.